Olá, gente. Eu tinha feito esse mesmo vídeo ontem, porém eu acabei excluindo. E ontem eu tava com o rosto um pouco mais bonitinho, totalmente lisinho. Hoje já nasceu toda, eu tava começando a nascer a barba de novo. E eu tinha feito sobre o tempo. Eu fiz diferentes tipos, eu comparei diferentes tipos de tempo. E eu utilizei uma historinha para falar sobre o tempo e a teoria da relatividade. O tempo que eu falei foi o tempo celestial. O tempo celestial é um tempo diferente que o nosso, é um tempo mais demorado, é um tempo mais bonito, um tempo mais gostoso. Então ele é um tempo que a gente demora para perceber passar. Daí já vem o tempo terrestre, é um tempo médio, é um tempo que foi ordenado referente ao tempo de Deus. Ele fez o céu e a terra em esse ciclo. E esse ciclo é o nosso dia, é o nosso tempo. E tem o tempo infernal, que é o tempo do inferno. Já o nosso querido Satanás é um ser invejoso, que ele desceu com os 7 pecados, que é a ira, a inveja, a gula, a vaidade, a preguiça, a luxúria e a avareza. Então ele sempre anda com esses 7 juntos. E o que acontece? Ele, tomado de inveja, ele fez o tempo dele. Viu que o tempo do céu é demorado, porque ele era um anjo, né? Sendo anjo, e ele tinha 1% a menos de Deus. Lúcifer quer dizer luz. Porém, quando ele desceu, ele virou trevas. Foi de inveja. Porém, o que eu posso dizer? Que ele fez esse tempo por inveja. E quando ele criou, ele viu que o tempo do céu é demorado, o tempo da terra é médio. Então vou fazer um tempo que passe rápido. Ele criou o tempo do inferno. Então tem o tempo que é demorado, que é o tempo gostoso. Tem o tempo médio, que é o tempo da terra, que é o tempo que a gente vive. E o tempo infernal, que é o tempo do inferno, que ele passa rápido. Eu vou dar um exemplo básico sobre o tempo do inferno. A gente tá numa farra, a gente tá numa festa, se divertindo, bebendo, fumando, usando drogas, fazendo tudo de ruim. Daí você olha no relógio no começo da festa, viu a hora. Mais pra frente, você começou a beber, fumar, usar drogas, começou a fazer tudo que você achou que tinha direito na festa, porém eram coisas erradas. Daí na hora que você olha pro relógio, por causa que você tava se divertindo, achando aquilo tudo legal, você viu que você já tava quase se atrasando para chegar pra casa, da explicação. Senão você tava quase se atrasando para chegar em casa, tomar banho pra ir pro serviço. Esse é o tempo infernal, porque é um tempo que passa rápido, que a gente nem percebe. Daí já o tempo da terra é aquele que a gente tem para apreciar as pessoas aqui do lado, para conversar. É o tempo que a gente olha pro relógio, não demora tanto, nem rápido. É um tempo que a gente aproveita, coloca os assuntos em dia. É igual eu falo com meu amigo toda vez que eu pego o ônibus. Meu bairro é um bairro afastado. Então demora de 40 a 50 minutos, no máximo 1 hora, o meu ônibus. Toda vez que a gente encontra, a gente fala desse jeito. Dê tempo da gente conversar, colocar o assunto em dia, virar pro lado e dormir. Esse é o tempo terrestre. Porque é um tempo
que a gente utiliza, aprecia e ainda sobra um pouco. Agora o tempo celestial é outro tempo. É um tempo que a gente tá aproveitando as coisas boas. É um tempo que demora a passar. É um tempo de adoração mesmo. Aquele momento que a gente tá lá na igreja, qualquer igreja, a gente olha pro relógio, daí a gente tá no meio do culto, ou no meio da missa, no meio da sua religião. Você olha pro relógio e não passou nada. Não passou nada. Nossa, fiz uma careta estranha. Não passou nada do tempo. Esse é o tempo celestial. Porque é um tempo que você tá com Deus. Porém a gente não percebe, ele não passa, porque é um momento cada vez mais íntimo com ele. Então você pode achar ruim, pode ficar xingando, porém não passa. Porque é o tempo que você tem para estar com Deus. Então o tempo que ele essa 1 horinha ou 2 horinhas que você, dependendo da religião, é o tempo que não passa, mas é o tempo que ele quer para ele se sentir mais próximo de você e você se sinta mais próximo dele. Agora a historinha que eu utilizei no vídeo, que eu sem querer apaguei, que eu sou uma pessoa muito inteligente, né? Como diz, né? Meu cérebro é de Jericó, ou de Jerico. Foi a história de um anjo. Deus estava conversando com um anjo. Esse anjo virou assim: nossa Deus, e essa vida lá na Terra é uma coisa tão bonita, eu vejo coisas tão lindas. Eu gostaria de ir lá pra Terra, viver um pouquinho, experimentar esse dom da vida. Daí Deus falou assim: então vou te conceder. Ele foi pra Terra e viveu. Como ele era anjo, ele sentia sempre a pureza. Ele vivia então sempre indo para a igreja, buscando a Deus, fazendo as vontades de Deus. Ele viveu 110 anos. Só para você ter noção, 110 anos. 110 anos é muito pra gente. É longo, ele viveu esse tempo todo servindo a Deus. Daí na hora que ele morreu, ele chegou lá no céu, né? Foi falar com Deus. Nossa, foi uma experiência incrível, eu adorei. Eu gostaria de novo. E quanto tempo eu fiquei lá? Já que eu fiquei lá 110 anos. Deus olhou assim pro relógio dele. Olhou pra ele e disse: 2 minutos. Imagine, 110 é 2 minutos? Quanto tempo ele demorou para fazer a criação do mundo? Vamos fazer essa comparação da teoria do Big Bang, que cada dia ele utilizava para poder fazer uma criação. Ou seja, as criações foram demoradas, como diz de acordo com o Big Bang. Vai passando de acordo com o tempo, vai se formando alguma coisa. Então, 110 anos é 2 minutos para Deus. Então, imagine quanto tempo ele passou num dia só para criar toda a Terra. E esses bilhões de anos que a gente passou, a ciência não consegue explicar como, não consegue conciliar, mas eu estou tentando conciliar para vocês. Então, vamos sempre prestar atenção e fazer do nosso tempo um tempo bom. Não escolher o tempo para fazer coisas ruins. E vamos aproveitar ao máximo para estar com Deus. Porque quando a gente não está com Deus, o tempo fica um tempo infernal. Se a gente estiver nas coisas ruins. Se a gente pelo menos estiver com Deus, estiver no mundo, a gente fica no tempo terrestre. Se a gente não está com Deus e fica no mundo, a gente fica no tempo infernal. Então vamos saber mesclar o nosso coração e colocar sempre Deus nele, para que possa sempre viver no dom da graça dele. Então fique aí com agora e pensem bem em qual tempo vocês querem viver. Vão lá, tchau, tchau, até o próximo.